fazer a abertura e em seguida eu faço a apresentação dos convidados. Claro, claro. Boa tarde. Imagina, eu não estou nem trajado adequadamente para fazer essa abertura e não tenho nem conhecimento técnico da matéria para tanto, né? Eu mais agradeço a toda a comissão pelo brilhante trabalho que vem desempenhando. Agradeço a Silmara e aos nossos convidados, a honra de tê-los aqui no nosso debate virtual aqui da UAB Campinas. Ficamos muito felizes. Essa comissão tem sido muito ativa e tem produzido muito conteúdo para os advogados agora de todo o mundo, né? Já que a gente chega no mundo inteiro. Exatamente. Então, Silmara, eu vou pedir para o Paulo Braga fazer a abertura, se ele puder fazer essa gentileza, e, obviamente, depois você conduzir aí na presidência dos trabalhos esse evento, esse importante evento da Comissão de Mediação e Arbitragem da UAB Campinas. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns a todas e a todos vocês pelo trabalho. Obrigada. Olá, Paulo. Olá, Silmara. Boa tarde a todos. Eu queria fazer uma saudação especial ao nosso querido presidente Daniel Blinkstein, que honrosamente nos passou aí, né, nos permitiu a abertura desse momento tão importante, Silmara. Não só, como bem disse o Daniel, não só aqui para a advocacia de Campinas, mas a advocacia de um modo geral. E eu quero, inclusive, aproveitar a oportunidade em seu nome, parabenizar toda a comissão, né? Parabenizar toda a comissão pelo trabalho primoroso e incansável, né? Que todos vocês aí estão fazendo. Queria deixar também, aproveitar, sem antes de dar as boas-vindas ao querido professor Cazul, mas deixar um abraço à nossa querida vice-presidente, a Luciana, que está com outro compromisso, não pôde comparecer, mas também ao Cláudio e ao Ivan Castrezzi. E mais uma vez, Silmara, reiterar aqui os nossos agradecimentos. De fato, um trabalho, pude acompanhar a cartilha, inclusive, ou seja, trabalho primoroso, fruto da competência sua, da Débora, da Eliane, enfim, de todos vocês. Então, receba aqui os nossos agradecimentos e cumprimentos. E ao professor Kazu Watanabe, todos nós, professor de todos nós, professor Kazu, seja bem-vindo à nossa subseção de Campinas. E eu digo professor de todos nós porque eu não conheço, né, quem tenha estudado processo civil sem ler as lições do professor Kazu Watanabe. Então, é uma honra, eu nunca imaginei que pudesse ter a honra de poder assim ouvi-lo e ainda mais fazer a abertura deste momento. Então, professor Kazu, quero reiterar aqui as boas-vindas, é uma honra para a subseção de Campinas, para a seccional de São Paulo. Aproveitar também para deixar aqui expresso o nosso agradecimento ao presidente Caio Augusto Silva dos Santos, que tem feito também um trabalho primoroso. Queria também aproveitar, professor Kazu, e saudar a doutora Valéria Lagastra, que tem um trabalho também muito primoroso nessas questões de mediação e composição. Eu acompanho de longe, mas Vossa Excelência, de fato, tem também um trabalho diferenciado e é uma honra, né, poder recebê-la nessa tarde. Então, por favor, também sinta-se em casa. Professor Kazu, em nome do senhor, quero mais uma vez agradecê-lo pela presença e, sem mais delongas, porque queremos ouvi-los, né, e ouvi-las. Então, eu devolvo a palavra à nossa querida Silmara. Obrigada, doutor Paulo. É uma honra, realmente. E como ele já deu um spoiler aí, uma dica do que era, eu já vou contar, doutor Kazu.
Nós trabalhamos arduamente para conseguir fazer o lançamento no dia de hoje, que o senhor está aqui com a doutora Valéria, que é outra grande lutadora, batalhadora, que nos inspiram. São dois ícones, são modelos para nós seguimos, e como o doutor Paulo bem disse, não há quem não estude doutor Kazu, e não há quem não queira estar com o doutor Kazu e saber mais sobre mediação e conciliação e métodos adequados. Então, hoje, para nós, é um grande dia, foi um trabalho da nossa comissão. Nós fizemos uma singela cartilha, mas que pudesse exatamente endereçar a primeira pergunta que o senhor me fez quando a gente ainda estava em off, né? Como é que a gente estava engajando os advogados para participar, para conhecer, para se interessarem pela mediação. E esse é um grande passo. Nós fizemos um trabalho simples, mas primoroso, e eu agradeço ao Dr. Paulo pelos elogios. Dele é uma honra. E hoje vai subir para o site da OAB a nossa querida cartilha da nossa comissão, e para nós é muito significativo que subisse hoje em sua homenagem da doutora Valéria. Então era isso. Parabéns. Legal, parabéns. Bom, então vamos lá as formalidades. Vou falar rapidamente, porque o doutor Kazu já falou para mim que não é para eu ficar contando a história do currículo, que todo mundo já está cansado de ouvir isso. Eu vou fazer primeiro damas, doutora Valéria, juíza de Direito da 2ª Vara de Família e das Sucessões da Comarca de Jundiaí, pós-graduada em Métodos de Soluções Alternativas de Conflitos Humanos pela Escola Paulista da Magistratura, formada em Mediação Judicial e Negociação e Mediação Avançadas pela Columbia University, vencedora do 7º Prêmio Conciliar Legal do Conselho Nacional de Justiça na categoria Juiz Individual, formadora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistratura da Infam e membro do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflito no PMEC do Estado de Justiça de São Paulo. O doutor Kazu cortou assim 1/5 o currículo dele, então eu vou ler só o que ele me deixou ler. Dr. Kazu Watanabe, formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestre em Direito Processual e doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor doutor de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, membro da comissão elaboradora do Anteprojeto de Lei Federal de Pequenas Causas. Autor de inúmeros artigos publicados em revistas especializadas e tem participado de simpósios, seminários, cursos, ciclos de conferências, lives em Instagram, Facebook, YouTube. Agora o currículo dele aumentou um pouquinho mais. Sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui. Muito obrigada. Doutora Valéria, gostaria de começar? Posso começar. Vamos começar, né, pelo histórico, fazer uma pequena retrospectiva, né, do caminho, né, que nós percorremos. Em princípio, lógico, eu queria agradecer imensamente a Silmara, né, pelo convite, o doutor Daniel, o doutor Paulo. É uma honra estar aqui falando pela OAB de Campinas, né, tão próximo aqui da minha comarca de Jundiaí, de São Paulo. Já tive a oportunidade também de fazer alguns trabalhos em Campinas em relação à mediação. Acho muito, muito interessante vocês estarem lançando essa cartilha hoje, parabéns. Realmente, a integração dos advogados na política pública é importantíssima. A gente até está agora no CNJ com a coordenação do conselheiro Henrique Ávila e do ministro Buzzi. Estamos desenvolvendo um curso específico para advogados sobre mediação e conciliação pela plataforma do próprio CNJ, até com essa intenção, né, de trazer o advogado para junto da política, para dentro da política, para que ele integre a política e ajudar nessa mudança de mentalidade, que ainda é um desafio da Resolução 125, que nós ainda não conseguimos superar por completo. Então, eu acho que o professor Kazu vai falar melhor que eu sobre o histórico, porque ele está há mais anos, né, nessa luta de conciliação, mediação, mas eu tenho também alguma coisa para dizer desde o início, né, principalmente em São Paulo. Eu acho que o professor Kazu é uma pessoa e uma peça-chave de toda essa política,
sem o professor Cazu e algumas outras pessoas que lá no início, na década de 80 ainda, lutaram e participaram da redação da Lei dos Juizados de Pequenas Causas, que depois se transformou na Lei dos Juizados Especiais. Nada disso que nós temos hoje estaria acontecendo. Então, como você disse, né, Silmar, o professor Cazu é professor de todos nós, é uma grande honra sempre estar ao lado dele, poder participar e trabalhar, né, junto com o senhor, e realmente a importância do professor Cazu para toda essa política, assim, não tem como a gente descrever, né? Se não fosse por ele e por tudo que ele fez, grande parte do que a gente tem não estaria aqui, não estaria acontecendo. Além disso, lógico, teve a participação da professora Ada Pellegrini Grinover, Maris de Oliveira, Cândido Dinamarca, o meu pai mesmo, Caetano Lagraça, trabalhou nesse início. Vieram os juizados especiais, os juizados informais de conciliação. Foi aquele primeiro momento que se trabalhou com a conciliação, apesar da conciliação já estar prevista na Constituição Federal de 1824, e sempre a legislação brasileira ter falado de uma forma ou de outra em conciliação, mas o grande passo da conciliação no Brasil veio com a Lei dos Juizados, e aí que começou a se trabalhar com esses conciliadores terceiros em grande escala, né? Conciliação feita pelo juiz existia, pelo juiz de paz, depois pelo juiz togado, mas conciliação por terceiros vem mesmo com os juizados de pequenas causas e depois os juizados especiais. Tiveram outras experiências, né, de alguns estados que começaram a montar centrais de conciliação, outras unidades com nomes semelhantes, mas também o estado de São Paulo, eu acho que ele foi importantíssimo, e aí eu entro, porque aí eu já estava formado, já era magistrado, uma pesquisa que o CBPEG fez, o Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais, também coordenada pelo professor Cazu, pela professora Ada e pelo meu pai. E nessa pesquisa, a gente resolveu implantar, fazer um piloto no estado de São Paulo do setor de conciliação e mediação. E realmente foi a primeira vez que no Brasil se tentou trabalhar com a mediação dentro do Poder Judiciário, a mediação dentro do processo. Foi a primeira tentativa de trazer a mediação para dentro do processo, a ideia de tribunal multiportas, e, além disso, a fase pré-processual, que hoje é o setor pré-processual do Sejusc, veio com esse projeto que foi para o Estado de São Paulo, feito em 2003, na gestão do presidente Luiz Tâmara. E a partir daí, né, essas experiências, além de experiências, por exemplo, do Ministério Público de Pernambuco, de Goiás, que tinham centrais de conciliação, mas eram basicamente de conciliação, não se tratava da mediação ainda, tudo isso foi levado, lógico, para a Resolução 125. Então, com base na ideia do professor Cazu Watanabe, que ele vai poder falar melhor para vocês, a gente desenvolveu na Resolução 125, que eu participei também da redação, com base nessas experiências, a gente montou essa estruturação que tem hoje e o próprio Sejusc, né, como uma unidade do judiciário que trabalha com a mediação e com a conciliação. Então, é um resumo não muito resumido, né, mas eu tentei ser breve. Mas importante, relembrar é viver, faz parte. Doutor Cazu, gostaria de complementar, por favor? Bom, eu quero inicialmente agradecer a doutora Silmara por esta oportunidade de poder conversar com os advogados da grande região de Campinas. Eu não sei se abrange todo o estado ou abrange outros estados também, porque Campinas... Havia um professor meu no curso de graduação, na década de 50, que dizia que o interior começava depois de Campinas. Campinas não era interior, Campinas era o centro. E realmente, hoje, Campinas tem essa importância. Então, para nós é uma grande honra poder estar conversando com os advogados de toda essa região. Eu agradeço as palavras amáveis do Dr. Daniel
do Dr. Paulo, da doutora Silmara e da própria doutora Valéria, a quem eu pago por mês para fazer o meu marketing. Mas eu gostaria de, antes da gente começar a discutir sobre pormenores, gostaria de ressaltar a importância do advogado nessa política pública que foi instituída pela Resolução 125 do CNJ. É a política pública de tratamento adequado dos conflitos de interesse. A Constituição Federal, expressamente no artigo 133, diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Eu gostaria de explicar o meu entendimento a respeito desse dispositivo. Quando diz a administração da justiça, não é a administração da justiça aquela praticada somente pelo Poder Judiciário. Eu entendo que esse dispositivo deve ser interpretado dentro da concepção atualizada do acesso à justiça, que eu tenho sustentado que se trata muito mais de acesso à ordem jurídica justa do que acesso aos órgãos do Poder Judiciário. E nessa concepção, o sistema de justiça se amplia muito, porque justiça não é praticada somente pelo Poder Judiciário. É praticada por outras instituições públicas e também pelas privadas. E nas privadas se coloca uma importância fundamental a ordem dos advogados, né? E também os membros da OAB, que são os advogados. Então, eu interpreto a expressão indispensável à administração da justiça no sentido de indispensável ao novo sistema de justiça que é praticado pelo Poder Judiciário como entidade líder, né? E também por outras instituições como o Ministério Público, a Defensoria Pública, as procuradorias e mesmo órgãos da administração pública como PROCON, né? Eu até ponho o próprio poupa-tempo, né, nessa concepção mais ampla, e entre instituições privadas, além da Ordem dos Advogados, né, nós colocamos também as câmaras de mediação e conciliação e arbitragem, que hoje se multiplicaram bastante. Então, primeiro, o advogado é indispensável a esse sistema de justiça, e não a justiça praticada somente pelo Poder Judiciário. Essa é a primeira premissa que eu gostaria de... E uma outra colocação que eu gostaria de fazer é de que a Ordem dos Advogados sempre se preocupou com a solução amigável dos conflitos. Hoje, a nossa Constituição, no próprio preâmbulo, no seu preâmbulo, expressamente diz que um dos objetivos é a solução pacífica, não só no plano internacional, como no plano interno. Tanto que o artigo 3º, ao definir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, menciona que a construção de uma sociedade justa e solidária faz parte do contexto maior, né, dos objetivos. E dentro disso, a Ordem dos Advogados, né, sempre se preocupou com a solução pacífica. Embora as faculdades de Direito ainda insistam em privilegiar a formação de advogados
para o contencioso, a ordem, o Estatuto da Ordem sempre se preocupou por esse aspecto social da atuação do advogado. Tanto que o Código de Ética e Disciplina do OAB, nós vamos encontrar no artigo 2º, no inciso 6º, a expressa disposição de que um dos deveres do advogado é estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo sempre que possível a instauração de litígios. E fala logo em seguida que um dos deveres é aconselhar o cliente a não ingressar em aventura judicial. Tendo por base uma rápida colocação essas normas da própria disciplina da advocacia, eu quero ressaltar a grande importância do papel do advogado nessa política pública de tratamento adequado dos conflitos. Essa é a premissa que eu gostaria de deixar assentada para a gente começar, então, a responder algumas questões que vão ser formuladas. Vamos partir dessa consideração de que o advogado é indispensável ao sistema da justiça. E a própria OAB faz parte do sistema de justiça. Essa colocação que eu gostaria de deixar ressaltado no início da nossa conversa de hoje. Muito bem. Para Silmara. Obrigada, doutor Cazu. Obrigada, doutora Valéria. Concordamos em gênero, número e grau com a fala do senhor, sem dúvida. E é esse papel que a nossa comissão tenta desenvolver como um objetivo máximo, né? Essa consolidação, essa conscientização do papel do advogado e o quanto isso reflete na sociedade civil de uma maneira geral. Ele é a primeira porta, o recebedor de muitos problemas, né? Se ele for o grande parceiro nosso, se ele for o grande parceiro da lei de mediação, da resolução 125, nós estaremos no céu em breve, se Deus quiser. Bom, vamos lá. Com relação aos 10 anos, né, resolução 125 de 2010 até agora, como é que fica a parte da cidadania? Ela foi atendida? Ou existe ainda espaço para melhora? Eu posso dirigir isso para o doutor Cazu, doutora Valéria, depois a doutora complementa? Eu vou fazer uma rápida colocação, depois a doutora Valéria completa. A primeira coisa que eu quero ressaltar é que, como a doutora Valéria já disse, essa resolução 125, que eu acho que é o marco fundamental de toda a transformação que nós estamos tendo atualmente, né, não nasceu assim do nada, né? Como a doutora Valéria já mencionou, há vários antecedentes, né? O próprio CNJ, um pouco antes, em 2006, na gestão da ministra Ellen Grace, havia criado um movimento pela conciliação, né, que resultou na celebração que temos todos os anos de conciliar é legal, que estamos hoje mais de, acho que na 15ª edição, ou muito mais. Bom, mas quando se tentou, quando da concepção da resolução 125, levando em conta todas as experiências já vividas no Brasil, em vários estados, inclusive no âmbito do próprio CNJ, né, a resolução, esse é um ponto que gostaria de deixar sublinhado, não cuidou apenas da institucionalização da mediação e da conciliação. Esse é apenas um mero
aspecto da resolução. A resolução teve um objetivo um pouco mais amplo. Partiu da constatação de que uma das grandes causas da crise da justiça era a inexistência de uma política pública de tratamento adequado dos conflitos de interesse. E no tratamento adequado do conflito de interesse, é claro que surgem vários aspectos, inclusive os mecanismos mais adequados. E a constatação de que o judiciário estava se utilizando predominantemente da solução adjudicada por meio de sentença, né? E que já o mundo todo estava adotando outros mecanismos, o próprio judiciário estava adotando os mecanismos consensuais de solução de conflitos, e que o judiciário brasileiro tinha começado a adotar também esses mecanismos. Então, a adoção da mediação e da conciliação como parte da política pública é apenas um aspecto, né? Mas o aspecto maior era de ver como oferecer aos cidadãos esse acesso à ordem jurídica mais justa. E a percepção que nós tivemos foi de que não bastava apenas solucionar os conflitos. Porque as experiências que tivemos no passado com juizado de pequenas causas, juizados informais de conciliação, revelavam que muitas pessoas compareciam aos juizados sem ter um conflito, mas tendo problemas jurídicos. E a existência de um problema jurídico, por exemplo, a falta de uma certidão de nascimento, a falta de regularização do título do seu imóvel, tudo isso constituía um problema jurídico muito sério para a população. E isso nos levou à constatação de que o papel do judiciário não poderia se limitar à solução dos conflitos, mas também atender a comunidade nos problemas jurídicos, embora esses problemas ainda não configurassem um conflito com um terceiro. E isso era muito comum. Uma pessoa, por exemplo, com falta de documento da certidão de nascimento de um filho, não ter direito de ter acesso ao benefício da Previdência Social. Quer dizer, era uma causa da impossibilidade de pleno exercício da cidadania. Então, o judiciário tinha que oferecer esse tipo de serviço também, daí porque eu incluo o próprio poupa-tempo, por exemplo, que facilita a solução desse problema, no conceito amplo de acesso à justiça. E, então, no SEJUSC, que compõe a célula, vamos dizer, dessa política pública de tratamento adequado dos conflitos, né? Uma das células, dentro dessa célula do SEJUSC, deveria haver pelo menos 3 setores. A doutora Valéria, que pratica isso todos os dias e ensina para muita gente, ela vai discorrer melhor. Um setor é de solução de consensual de conflitos já judicializados. Outro, conflitos antes da judicialização, pré-processual. E uma terceira perna, um terceiro setor, que eu acho extremamente importante, o setor de orientação e informação. Porque, sem ter conhecimento do direito, a parte não tem nem como acessar o judiciário. Então, esse é o primeiro passo, daí porque a Constituição nossa diz hoje, no artigo 5º, inciso 74, eu acho, que o Estado deve garantir assistência jurídica integral. Não fala mais em assistência judiciária, fala em assistência jurídica integral. Quer dizer, então, essa é a concepção que foi adotada. Alô, eu tenho a impressão de que
caiu o meu sinal. Alô? Tá ok, Alô? professor, pode seguir, tá tudo bem. Desapareceu a imagem toda, agora voltou. De vez em Voltou. quando... Dá uns tremeliques de vez em quando. Bom, Mas então, pode seguir. essa é a primeira colocação que eu queria fazer com relação ao setor cidadania, que a Valéria pode me perguntar. Agora, professor? Agora sim sumiu a sua voz. Acho que é porque o senhor está com algum papel em cima do microfone do computador, pode ser? Será? Pronto, agora voltou. Desvendado o mistério de como some a voz do professor Kazuo. A Valéria pode completar o que eu acabei de falar. Tá, sobre o terceiro setor, tão importante. Foi a primeira pergunta que eu fiz do nosso roteiro, porque eu sei que é caro ao doutor Kazuo e para a doutora Valéria. Realmente, eu acho que a coisa assim, que mais encanta na resolução 125, na política pública, é esse objetivo principal dela, que é o cerne, que é o de acesso à justiça como acesso à ordem jurídica justa, que é essa expressão, né, cunhada pelo professor Kazuo Watanabe, que tem esse sentido que ele explicou. Mas, infelizmente, ainda hoje, os tribunais não se conscientizaram disso e acho que não compreendem muito bem o que é o acesso à ordem jurídica justa e não compreendem a necessidade de instalar um SEJUSC com um setor de cidadania amplo, né? Todos os SEJUSCs, em todos os lugares que a gente vai, falam, não, tem setor de cidadania sim, porque atende as pessoas e tem lá na nossa planilha um atendimento de 500, 700 pessoas, mas não é isso, né? Não é esse o objetivo. Seria realmente a prestação de algum serviço de cidadania, de documentação, além de serviço de orientação jurídica, de psicologia, de assistência social, no próprio SEJUSC, nesse terceiro setor. E o que eu acho mais incrível, assim, é que viajando pelo Brasil, né, e a gente às vezes mora em São Paulo, tal, e no nosso estado, os estados do Sul, você pensa que aqui tem tudo e os outros do Norte e do Nordeste aqui não tem, né? Mas por incrível que pareça, no Norte foi onde eu vi os melhores SEJUSCs que eu conheci. Lá sim, os SEJUSCs em Macapá, por exemplo, e no Acre, eles têm um setor de cidadania amplo, que recebe a população e que ali faz documentação, que tem, além do poupa-tempo, né, que é um braço também da cidadania, essa emissão de documentos, mas eles têm outros serviços. Então, a orientação jurídica, orientação psicológica, cesta básica, eles fazem convênios com estados e municípios e ali eles desenvolvem toda essa parte realmente de cidadania, além das justiças itinerantes, né, que é outro trabalho maravilhoso que existe no norte do país. Mas em São Paulo, a gente até diz que os nossos SEJUSCs têm setor de cidadania, mas isso não é uma verdade, porque eles ainda não estão estruturados da forma como deveriam estar, né? Infelizmente. Como está descrito na 125, né? Emendando nesse assunto, doutora Valéria, falando sobre os SEJUSCs e a sua prática recorrente com isso, o que a doutora acha que sobre o funcionamento dos SEJUSCs no estado de São Paulo? Essa percepção que a gente tem enquanto debate, estuda, é que não existe uma organização unificada, né? Parece que cada um tem uma certa liberdade, autonomia, e eu queria saber a tua opinião e a do Dr. Kazuo, se isso é positivo, se é negativo, se deveria uniformizar, se não, o que seria aí um passo adiante ou talvez uma estagnação? Na verdade, né, existe, né, uma normatização disso. A própria Resolução 125 traz ali o funcionamento do SEJUSC, as linhas, né, as diretrizes desse funcionamento, e os NUPEMEC, o NUPEMEC de São Paulo, tem atos normativos regulamentando. Agora, por exemplo, tem um ato normativo, esqueci o número, que está regulamentando a realização das sessões de mediação e conciliação de forma virtual para todo o Estado. É que o que acontece também é que a estrutura dos SEJUSCs,
ela depende muito do juiz que está à frente da coordenação. Ainda, apesar do CNJ, na resolução 282 de 2019, ter alçado o Sejus, que é a Comissão de Unidade Judiciária, quer dizer, ele deveria ter uma estrutura semelhante à de uma vara, na maioria dos estados ele não tem. São Paulo é um estado onde ele não tem. Nós temos muitos Sejusques, mas assim, com servidores em número suficiente, estrutura disponibilizada pelo próprio Poder Judiciário, são pouquíssimos. Então, isso é que dá essa variação, eu acredito, né? Porque aí vai depender muito do juiz que está coordenando. Às vezes o juiz que coordena, ele é vocacionado, ele gosta, ele quer estar ali. Às vezes na comarca não tem ninguém que queira, ou é uma comarca de vara única e tem que ser ele. E ele, às vezes, não tem vocação e não tem interesse pela conciliação e mediação. E ele não busca, né, uma estrutura que seja adequada para o serviço que deveria ser prestado. Então, isso gera essa diferenciação. Mas as normas existem, né? A norma unificada de como deve ser, isso existe. O problema é que, realmente, como a gente lida com essa falta de orçamento do judiciário, e muitas vezes para instalar um Sejus que o juiz tem que buscar parceria com o Poder Executivo, buscar parceria com a universidade, isso vai dando uma variação, tanto de estrutura quanto de funcionamento, né? Também comarcas mais pobres, assim, onde a população é mais carente, você não tem tantos advogados, né, porque são principalmente os advogados que são os nossos colaboradores no Sejus em São Paulo, você não tem tantos advogados que já têm uma estrutura financeira que dê a eles essa oportunidade de trabalhar gratuitamente para o Poder Judiciário. Então, aí, nesses casos também, vai faltar conciliador e mediador para fazer as audiências. Eu tenho vários colegas que eles mesmos fazem a audiência do 334, tentam a conciliação, ou eles dispensam, porque eles não têm corpo de conciliadores e mediadores em número suficiente para atender essa demanda. Eu acho que é isso que dá a variação. E eu acho que, pegando o gancho da sua fala, doutora Valéria, eu vou remeter com uma pergunta ao doutor Cazu, que eu me emocionei quando ele estava num simpósio com a doutora Valéria e falou: quem conhece a boa mediação não esquece jamais. E a preocupação dessa falta, então, de cumprimento da normatização, que colocaria a mediação num patamar de boa qualidade, eu não vou dizer excelência, porque é isso que a gente almeja chegar, acaba refletindo na percepção não só do usuário, mas também do colega advogado, que sai daqui, se desloca a uma outra comarca, chega lá, encontra uma estrutura completamente diferente, não tem o mediador, não pode fazer, são 20 minutos, que isso eu vou perguntar para a doutora Valéria daqui a pouco também, sobre os 20 minutos que está determinado. Então, como é que a gente faz para conseguir manter um padrão que garanta minimamente o que seria uma mediação de qualidade dentro do judiciário? Porque, querendo ou não, é o grande portal para a gente buscar os convertidos que ainda não são convertidos, que a gente vive falando que prega para os convertidos. Não é isso, doutor Cazu? É verdade. Bom, o que eu gostaria de ressaltar é que, como advogado, como a senhora disse, está na linha de frente de todo essa batalha que nós travamos, né, todos os dias, o advogado, eu acho que antes de pensar em mediação, ele deveria pensar em negociação. Então, aprender a arte, a técnica da negociação é de fundamental importância. Quer dizer, ele vai atuar como negociador, não imparcial, mas o negociador do próprio cliente, em contato com a outra parte. Eu acho que a mediação surge quando não for possível essa tentativa prévia do próprio advogado em tentar solucionar com outra parte amigavelmente o conflito de interesse do cliente. Esta é a primeira consideração. Então, é de fundamental importância que a própria OAB, né, organize cursos de negociação, né,
que acho que de extrema importância. Eu fui convidado por um grande especialista nessa área que atua na área de mediação, conciliação e negociação. Eu assisti algumas aulas dele. Eu saí encantado, porque eu não tinha a percepção de algumas coisas, né, coisas simples, mas, por exemplo, a diferença entre posição e interesse, por exemplo, né? Eu acho que todo mundo que pratica mediação sabe disso, né? É o nosso beabá, professor. Beabá. E eu fiquei encantado. Eu acho que esse curso é de extrema importância para o advogado, porque ele é que está na linha de frente, ele é que vai tentar entrar em contato com a outra parte. E depois, quer dizer, ele vai ter que aprender o momento de propor ao cliente a mediação, que não é só advogado, o próprio jurisdicionado, às vezes ele não aceita a mediação, ele não sabe o valor da mediação. Então, quando o advogado propõe uma mediação com outra parte, pode haver suspeita de que o advogado não é muito bom, que, né, ele está fazendo corpo fraqueza. mole. Está fazendo corpo mole. Bom, então, tudo isso, essas estratégias, eu acho que um curso bem dado, eu acho que poderia formar bem os profissionais do direito. Bom, em segundo momento, quando se trata já de mediação, normalmente o caso está já na fase de judicialização ou já foi judicializado. É uma mediação que surge de acordo com o Código de Processo Civil na primeira audiência, né? Ou pode ser uma mediação prévia, né? Prévia à instauração do processo. Mas, nesses casos, eu acho que o fundamental é não só treinar o advogado, mas a senhora colocou no seu programa como converter os não convertidos. Exato. Isso realmente a professora Ada que dava bronca em todo mundo, porque a gente realizava seminários, auditório lotadíssimo, né? Mas ia verificar as pessoas presentes, eram todas as pessoas que queriam praticar mediação, né? Já conheciam a mediação, que queriam receber certificado, aprender um pouco mais, mas não tinha ninguém que necessitava da mediação, que tinha um conflito e que estava lá para saber como solucionar o conflito. Então, a professora disse, não, vamos largar de fazer esses eventos para os convertidos. Bom, eu lembro, eu ouvi isso dela também. Já ouvi ela dizendo isso. Aí, eu vou fazer uma revelação que eu não estou autorizado a isso, mas eu acho que está já tão maduro que eu posso dar pelo menos algumas informações. Na Fiesp, na Câmara da Fiesp, a Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem, nós estamos sentindo que a arbitragem decolou, mas a mediação não, por incrível que pareça. Em 2014, 5 anos atrás, ou 6, já vai fazer 6 anos, nós lançamos um movimento para tentar estimular a mediação chamado Pacto, o Pacto de Mediação. Mas, apesar do êxito bombástico do evento, em termos de casos de conciliação, de mediação, não se refletiu absolutamente nada. Então, existe a total ignorância por parte dos jurisdicionados dos benefícios, dos grandes benefícios da mediação. Então, como fazer com que eles realmente entendam os benefícios da mediação? Conversando com um grande empresário, líder na área empresarial, sobre a mediação, ele ouviu, eu estava com o ministro Sidney Sanches,
Ele ouviu e depois ele concluiu, diz, olha, eu acho que mediação é boa, mas eu não acredito. Falei, mas por quê? Ele disse, porque se eu tiver algum problema, eu vou negociar com outra parte. E se eu não conseguir nada, ninguém mais vai conseguir, só o juiz de direito. Aí eu vou direto ao judiciário. Quer dizer, essa é a percepção que existe entre os jurisdicionados. Então, o que resolvemos fazer na Câmara da Fiesp? Em razão da situação de pandemia que nós estamos atravessando, muitos contratos rompidos, pagamentos adiados, uma série de coisas, vamos tentar oferecer, durante a pandemia, por um lapso de tempo, uma mediação social. Isto é, para aquelas empresas pequenas e médias, sem cobrar taxas, né? E para aquelas empresas maiores, uma taxa menor, mas de qualquer forma, para que essas empresas aproveitem e experimentem a mediação. Entende? Porque só depois da experiência que a pessoa vai perceber os grandes benefícios. E não adianta a gente organizar palestras, conferências, eles vão ouvir, mas não vão entender onde estão as vantagens, as virtudes da mediação e da conciliação. Então, vamos tentar fazer isso. E isso eu proponho, né? O próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, no setor da vara de direito empresarial, né? Que cuida de falências, recuperação judicial, organizou esse tipo de mediação. Mediação gratuita para todas as empresas. A galera faz, né? Ela vem aqui e edita o perfil, por favor. site que você vai... Paulo, tem uma pessoa falando, você pode cortar, por favor? Bom, então, resumindo, quer dizer, a ideia de como vencer esse estado de coisas, né? Como converter os não convertidos, nós estamos pensando em fazer esse tipo de estratégia. O tribunal já adotou, o Tribunal de São Paulo, o Tribunal do Rio Grande do Sul também. Eu acho que algumas unidades da OAB poderiam tentar alguma coisa. Nessa fase de pandemia, eu acho que há muita gente que precisa de alguma orientação, né? Mas desde que eles aprendam as vantagens da mediação, isso mais tarde vai se refletir no número de serviços que o advogado vai ter mais para frente. Então, é investir. Eu acho que temos que investir agora. Na fala do senhor, né, sobre os advogados e a gente conseguir converter os não convertidos ainda, eu vou voltar um pouquinho, ainda para os advogados não convertidos. Será que uma das questões que os impede de adentrar o mundo da negociação, da mediação e da conciliação não beira sobre os honorários, não está relacionado com os honorários? Ainda é um pouco complicada a venda da mediação, não existe ainda no tabelado pela OAB, e fica ainda também aquela impressão que o Dr. Cazu comentou, que parece que está fazendo corpo mole, que não é tão briguento como deveria ser, se não for aquele algoz, não vai nunca ganhar o que eu quero. O que o senhor e a doutora Valéria acham disso? Como é que a gente poderia ajudar para que isso se desmistificasse, falasse? É uma questão de ganha-ganha para todo mundo, né? É o ganha para quem resolve mais rápido e é o ganha para o advogado que vai reverter em honorários que realmente também para ele pode vir mais rápido. Vou falar rapidamente, depois a doutora Valéria completa. Eu acho que o papel está de novo em... agora foi. O país que sabe converter as coisas em dinheiro são os Estados Unidos. Os Estados Unidos são mestres em organizar coisas de tal forma que possam obter ganhos. Por que a mediação nos Estados Unidos emplacou? Porque souberam organizar de tal forma a transformar isso
também meio de oferir renda. Quer dizer, oferecer um serviço de qualidade, atendendo à necessidade dos jurisdicionados e também, de seu lado, ele poder obter ganho. Então, há uma remuneração específica para o trabalho de mediação. O trabalho não do mediador, eu estou dizendo, do trabalho do advogado na mediação. Quer dizer, são coisas que eu acho que nós temos que separar, que o advogado, se ele atua como mediador, ele não está atuando mais como advogado, ele é mediador. Ele vai ser remunerado como mediador. Mas eu estou falando em trabalho do advogado como advogado da parte durante a mediação. E para esse trabalho, eu acho que através da contratação que ele vem a fazer, eu acho que a Ordem dos Advogados poderia ajudar em conceber modelos de contrato, né? E o advogado tratar disso. Diz, olha, se eu conseguir solucionar por meio de mediação, a minha remuneração será de tanto. Então, ele tira esse problema da sucumbência. Porque a sucumbência, o advogado só vai ganhar a sucumbência se ele judicializar o conflito. Então, esse desejo do advogado, de certa forma, conflita com o objetivo dessa política pública de tratamento mais adequado dos conflitos, né? Os tratamentos. Então, esse é o ponto que eu acho que tem que ser melhor discutido entre a classe dos advogados, né? E a OAB, através de um dispositivo na tabela de honorários, incluir o trabalho, a remuneração do advogado na mediação. Esse problema, logo depois da edição da Resolução 125, eu fiz parte no PNEC, e nós fomos analisar o problema da atuação da Defensoria Pública. O problema do convênio da Defensoria Pública com a OAB. Os advogados ativos recebem pelo trabalho, mas a remuneração sai daquela verba que a Defensoria, acho que administra. Não sei se é a OAB que está administrando. Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer é que, nesse convênio, o advogado só ganha a se judicializar. A remuneração do advogado dativo é prevista por fase do processo. Exatamente. Primeira instância, segunda instância. Não há previsão da remuneração para trabalho pré-processual. Então, nós insistimos muito para que incluísse a remuneração para o advogado, né? Para a fase pré-processual. Se ele conseguisse solucionar amigavelmente, ele receberia um tanto, talvez um pouco menor, mas muito rapidamente, né? Mas não sei se foi alterado. Bom, são esses problemas que existem, né? Eu gostaria que a doutora Valéria completasse. Por favor, doutora. Então, eu acho que é fundamental, é isso, né? Para o advogado, ele realmente se inserir na política e entender que ele pode ganhar também, né, com a mediação e com a conciliação, não sendo o mediador, conciliador, mas atuando como advogado mesmo. Ele precisa mudar um pouco a forma de cobrar, né? A forma de estabelecer a cláusula no contrato de honorários, não só naquela visão de ganho, não ganho, mas na visão realmente de acompanhar a parte numa sessão de mediação e conciliação, seja pré-processual, extrajudicial ou processual mesmo. Então, até esse curso que eu mencionei no início, é um curso que está sendo desenvolvido, foi feito um convênio, né, da OAB Federal, o Rony Duarte, que fez o convênio com o CNJ, e vai ser oferecido um curso de capacitação de conciliação e mediação para advogados, né, específico. Esse curso ele não visa exatamente que o advogado seja um conciliador e mediador, mas visa que o advogado aprenda a lidar com as ferramentas da conciliação e mediação,
que ele colabore numa conciliação e mediação, e exatamente na última unidade, o que a gente visa trazer, né? Eu estou lá na coordenação desse curso, como o advogado pode montar um contrato de honorários trazendo uma cláusula específica sobre essa atuação na conciliação e na mediação, tanto pré-processual quanto processual. Em relação ao convênio da Defensoria, é o que o professor Cazu colocou, isso não é um problema de hoje, né? Antes da Resolução 125, na época dos setores de conciliação e mediação, nós já tivemos, né, visitas à Defensoria, eu junto com o professor Cazu, na época do NUPEMEC, do início do NUPEMEC, exatamente para que no convênio, né, da OAB com a Defensoria fosse inserido um campo específico também para o advogado dativo que vai acompanhar a parte na mediação, na conciliação, no pré-processual, como tem, ou até poderia ter assim um campo para o advogado plantonista, como existe nos juizados, então uma parte está acompanhada de advogado, a outra não está, isso vai impedir a realização da mediação devido ao desequilíbrio, né, que é um dos princípios éticos da mediação. Então, por que não fazer também ali no Sejusc um plantão da OAB e esse advogado plantonista que vai atender aquele hipossuficiente, ele não receber pelo convênio, né? Essas seriam formas, eu acho, da gente tirar um pouco da resistência, né, que muitos advogados têm em relação à atuação com a conciliação e com a mediação. Mas a ideia é modificar realmente essa forma de cobrança, a forma de cobrança dos honorários. É uma nova visão que o advogado tem que ter, tendo também o trabalho com a mediação e com a conciliação como uma perspectiva de trabalho dentro da advocacia, né? Não só... Um produto, né, doutora Valéria? É um produto. Hoje é um produto, é advocacia 5.0, tudo virando virtual. Há que se engajar no novo, né? 10 anos só nós estamos novos ainda. Nós temos que nos reinventar, né? Então, todos nós, né? Mas, em linhas gerais, é isso. Emendando também na sua fala, doutora Valéria, com relação à remuneração do conciliador e do mediador, né? E aí eu já vou perguntar para a juíza, doutora Valéria, por que alguns dos seus colegas implementam, outros não? Por que alguns atendem, outros não? O que você já comentou lá no começo. A norma está lá, mas alguns cumprem, alguns não. Qual é o que se fazer para resolver essa situação? Porque isso reflete, né, Silmara, imagino que isso possa refletir na qualidade também, né? Porque o mediador, o conciliador é cobrado pela própria Resolução 125 de se atualizar, de educação continuada, e alguns Sejuscs, nós estamos com quase 300 unidades no estado de São Paulo. Quando a gente faz um balanço e a comunicação, a gente chama da rádio peão, né? Que nós que estamos trabalhando aqui no campo, que o doutor Cazu falou que depois queria nos entrevistar para saber como é que está a vida no campo. A gente vê muita diferença e muita disparidade, tanto de pagar, não pagar, como pagar... As coisas mais inusitadas já aconteceram, até depósito falso, né? Envelope sem dinheiro, é uma coisa assim impressionante. Essa é uma questão que realmente, como eu coloco, a resolução ela tem, né, a política pública, 3 objetivos principais: o acesso à justiça, como acesso à ordem jurídica justa, a qualidade do serviço prestado por conciliadores e mediadores, e aí entra tanto a formação quanto a remuneração, que elas estão diretamente ligadas, e a mudança de mentalidade, que a gente já até falou um pouco, né, hoje. A remuneração ainda é um grande desafio, porque eu tenho colocado isso. O CNJ, quando baixou aquela resolução 271 de 2018, que estabeleceu a remuneração por níveis, e aí o mediador, ao se inscrever no cadastro, ele escolhe o nível que ele está, e depois, para ele pular de nível, o NUPEMEC tem que autorizar. Então, é o nível básico, intermediário, avançado, extraordinário, que ele negocia a remuneração, e o básico, intermediário e avançado, existe a tabela do tribunal. Então, cada tribunal estabelece sua tabela. Como eu comentei no início, no PMEC de São Paulo, na sequência, baixou lá o provimento 809 de 2019, que
repete exatamente o que está na resolução 271 do CNJ. Então, a norma existe. Agora, em relação à remuneração, eu costumo falar o que eu penso mesmo, não tenho esse problema. Eu acho que está totalmente errada essa forma de remunerar. Isso não funciona para mediador judicial. Isso funciona na mediação privada. Quer dizer, a Câmara da Fiesp, ela tem um sistema de remuneração muito parecido com esse de níveis. As câmaras privadas, numa câmara privada pode funcionar, porque a pessoa escolhe o mediador. No judiciário, isso não funciona, e a gente está vendo claramente que não funciona. Porque a maioria das pessoas no judiciário, mesmo em comarcas grandes, como Jundiaí, que tem muita gente com registro em carteira, a maioria das pessoas, dos jurisdicionados, eles são beneficiários da assistência judiciária. Então, já começa por aí. Aqueles 10% que a pessoa mediadora tem que atender gratuitamente em relação ao que ela atende recebendo, não é suficiente para cobrir a necessidade de assistência judiciária. E, por outro lado, essa negociação da remuneração no início da sessão, isso quebra totalmente o espírito da mediação. É incompatível de maneira cabal, impossível. É muito diferente da pessoa que busca uma câmara privada e ela sabe que ela vai ter que pagar por aquele serviço, né? Então, ela vai, busca, ela sabe que vai ter que pagar. Então, tem aquela parte de pré-mediação, onde vão se estabelecer realmente as horas a serem trabalhadas, vai se estabelecer essa remuneração, e tudo isso é combinado. O próprio procedimento pode ser alterado, né, na mediação privada. Agora, no judiciário, isso não acontece. Dificilmente é realizada a pré-mediação, quer dizer, então a pessoa, ela faz a abertura e já entra direto na parte da remuneração, quer dizer, aí a pessoa que já está resistente à mediação, ela vai falar, bom, eu vim aqui forçada, estou na mediação obrigatória do 334, o advogado, por sua vez, se ele não tiver também um conhecimento profundo sobre a mediação, ele vai entender da mesma forma que a parte, e agora vem essa pessoa dizer que, primeiro, antes de mais nada, eu tenho que pagar a remuneração para ela. Já estou pagando o advogado, já estou pagando as custas do processo, e agora eu tenho que pagar essa remuneração, que é um serviço que eu não busquei, que o judiciário está me obrigando. Em princípio, a sessão obrigatória do 364, o judiciário está me obrigando a vir aqui. Então, eu acho que realmente não funciona. Mas qual a solução? A solução está sendo pensada. Eu acho que isso é um alento assim, para todos nós, para mediadores, conciliadores e para os próprios juízes. A gente está pensando, o próprio CNJ tem um estudo, né, sobre uma nova lei de custas nacional, e dentro dessa lei de custas nacional, os artigos 9 e 10, eles tratam especificamente da cobrança de uma taxa no início do processo, como parecido com o que é pago para o oficial de justiça, ali existe uma discussão ainda, mas uma taxa que vai ser revertida em benefício da remuneração do conciliador e do mediador. Então, o Tribunal de São Paulo, por sua vez, também tem uma proposta de lei agora nova, eu participei junto do Focomesp, para uma proposta de lei para criar um fundo específico, né? Então, seria realmente cobrada uma taxa, é parecida a proposta, uma taxa no início do processo, ou daqueles que podem pagar, isso vai para um fundo, e esse fundo é dividido entre todos os conciliadores e mediadores, mesmo aqueles que atuam para os beneficiários da assistência judiciária gratuita, né? Então, essa remuneração através das custas, eu acho que é a solução. E no projeto de lei original da Zulaye Cobra, aquele anterior à resolução, eles já trazia isso, ele já trazia essa ideia de remuneração através das custas. Então, eu acho que o alento para todos nós é que realmente isso está sendo estudado, o próprio conselheiro Henrique Ávila trabalha nesses artigos dessa lei de custas nacional. O professor Cazu, junto com a gente, no IBDP, o Paulo Lucon, nós também participamos aí de propostas, né, numa audiência pública que teve sobre essa lei, e eu acho que esse é o caminho e essa vai ser a solução, e não está tão longe de acontecer, né? Nossa, tomara, será um alento, que esse ano que foi difícil para todo mundo está sendo, né, um pouco mais complicado, apesar dos benefícios, que aí já vai nos levar para mais um assunto.
que é a mediação virtual, mas antes eu queria pegar mais um pedaço da sua fala, quando você diz, doutora Valéria, sobre o 334 e a pré-mediação. O tempo lá determinado. Eu ouvi várias vezes também a doutora falando, como fala o que pensa e pensa bem no que fala, sobre os 20 minutos que deveriam ser exclusivos para que a pessoa... É o exercício da cidadania ali, né? É o educacional para quem vem ao judiciário e vai ter o primeiro contato com a conciliação e a mediação, né? Eu queria que você esclarecesse um pouquinho, por favor, sobre esse 334. E por que ele não pegou, como se diz na gíria, né? Muitos dos seus colegas não adotam. Então, esses 20 minutos, né? Todo mundo pensa que é para fazer a mediação propriamente dita. Tanto que é o que eu falei, já chega, já faz a abertura, já trata da remuneração, já começa a mediação, e se der, desce, não der, não deu. Tá errado. Na verdade, quando o legislador pensou nesses 20 minutos, pensou que a sessão, primeiro, seria obrigatória para a pessoa que não conhece, conhecer a mediação, saber o que é, como funciona. Seria nessa visão, nessa perspectiva de mudança da mentalidade do povo brasileiro em relação aos métodos consensuais. Depois, ela vai, então, nessa sessão que é obrigatória, por isso, para ela conhecer a mediação. Nessa sessão, que de preferência deveria ser feita por outro mediador, que não vai ser aquele da mediação propriamente dita, ele explicaria o procedimento, as regras de conduta, os princípios éticos, falaria, né? Aí até poderia se pensar em falar da remuneração necessária, até que não venha essa lei de custas, faz aquela explicação e verifica o comprometimento das partes e a intenção delas realmente permanecerem em mediação. E aí, elas tendo essa intenção de permanecer em mediação, seria designada uma sessão em continuação para começar a mediação propriamente dita, né? Esse é o mundo ideal. Agora, como você disse, infelizmente, muitos magistrados não têm conhecimento da mediação, né? Nunca fizeram curso, não tiveram nem na faculdade, porque na época bem recente, até uma época bem recente, nas faculdades não era obrigatória essa disciplina, e eles não sabem disso. Então, eles acham que 20 minutos é já para fazer. Por outro lado, existe a sobrecarga de processos no judiciário, então, muitos pensam, não, se eu mandar para essa sessão, quer dizer, o processo que já está demorando 3 anos para chegar na sentença, ele vai demorar muito mais, porque ainda vai ficar parado lá no Sejusc esperando. Então, nós temos todo esse problema também das realidades diferentes. Existem comarcas que funciona bem o Sejusc, porque o juiz é vocacionado, como eu falei, então ele observa que não pode demorar muito, que a pauta tem que ser enxuta, então tem que ter um número suficiente de mediadores para isso, né? Agora, tem outros lugares que ou o juiz não tem vocação, ou ele não entende, ou ele não tem estrutura suficiente, que realmente, se o juiz da vara mandar para o Sejusc para a audiência do 334, vai demorar muito para voltar para a vara. Então, ele prefere dispensar a sessão e aí tocar o processo por ele mesmo, porque ele acha que isso vai atrasar os processos da vara dele. E realmente, em alguns lugares, isso acontece. Então, não é uma coisa assim tão fora, né, da realidade. Então, eu acho que um pouco é desconhecimento de alguns juízes, dos próprios advogados que estão em determinadas causas em relação ao uso da mediação, um pouco é falta de estrutura, por isso que dá essa diferença, né? Mas a ideia do 334, ela era muito boa, né? Se fosse feita da forma como ela foi prevista, né? Então, era mudar a mentalidade, fazer com que as partes conhecessem, que elas tivessem o primeiro contato com a mediação, entendessem o que é, e aí realmente, tanto que se fala, né? Mas é obrigatório, a mediação deve ser voluntária, então isso está totalmente errado, não pode obrigar alguém a fazer mediação, mas é porque o que é obrigatório é a presença nessa sessão inicial para ela conhecer, não é obrigatório que ela se submeta à mediação, né? Aí que vem de prosseguimento. Essa diferença. Isso é importante ficar marcado, porque a primeira vez que eu ouvi sobre isso abriu os horizontes de muitas dúvidas e perguntas que às vezes a gente fica sem resposta na prática para os colegas, né? Eu não sou obrigado a estar aqui. Então, isso é parte da cidadania também, né?
porque o advogado é recorrente dentro do judiciário, mas aquela parte talvez seja a experiência única que ela possa ter e de conhecer esse produto novo, né? Fruto da 125. E aí agora eu acho que a gente podia entrar então um pouquinho no... Será que estamos no caminho certo com tudo isso que temos de boas notícias, de Fundo Único Lei de São Paulo, Fundo Único CNJ, e agora a implementação da mediação das audiências virtuais? A gente, na prática, começou a fazer alguma coisa e sempre sai aquela pergunta, né? Será que volta algum dia para o presencial? Será que isso é temporário? O que vocês acham? Bom, pode falar, Valéria. Não, vai o senhor primeiro. Vamos intercalar. Bom, eu acho o seguinte, a adoção dessas ferramentas, eu acho que é irreversível, né? Porque há certas tentativas de solução de conflitos que não são propriamente mediação no sentido técnico da palavra, né? São mais conciliação ou até mais próximo de negociação. Então, por exemplo, a plataforma consumidor.gov, né, do Ministério da Justiça, se aproxima muito desse conceito. Ali não se pratica a mediação e tampouco a conciliação. Eu acho que eles estão incorporando esse acréscimo, colocando um pouco de mediação, um pouco de conciliação, mas fundamentalmente um contato direto entre as partes para a solução direta, muito mais de negociação do que outra coisa. O próprio PROCON, eu participei semana passada de um evento, vai lançar, dentro de alguns dias, uma plataforma de solução consensual de conflitos que o nome adotado seria mediação online, né? Mas eu acho que a ferramenta, né, para esse contato virtual das partes não é muito adequada para mediação propriamente dita, né? Porque a mediação consiste em tentar abrir diálogo entre as partes, né? Eu acho que há necessidade de muito contato pessoal, né? Dizem até que o importante é olhar no olho, de olho a olho, né? E a mediação, essas ferramentas não permitem esse tipo de contato, né? Então, eu acho que é muito mais adequado para conciliação e muito mais para negociação. E o PROCON, o que quer fazer é exatamente, se a parte não atende à reclamação direta, a reclamação que hoje se faz através de ferramenta, então vai haver tentativa de colocar um terceiro, conciliador, mediador, para tentar atuar como terceiro facilitador da solução do conflito. O interessante é que o PROCON pretende pagar a remuneração do conciliador. Eu acho essa parte me pareceu muito interessante. Quer dizer, é uma solução para encontrar esse grande problema que nós estamos enfrentando de falta de remuneração adequada. Mas, a propósito disso, só entre parênteses, eu participei, no fim do ano passado, de um evento lá na STJ sobre um estudo que o CNJ está fazendo de reformulação de lei de custas, né? E uma coisa extremamente interessante é que obteve o consenso geral é de que uma parte das custas, né, deve ir
para um fundo que vai servir para remunerar conciliadores e mediadores e para promover essa política pública de tratamento adequado dos conflitos. Se realmente passar essa proposta, que é o próprio CNJ que está comandando, né? Eu não sei se isso teve continuidade, mas acho que sim, um evento público lá no STJ, eu acho que nós teremos uma solução em nível nacional. Né? A nível local, nós temos essa tentativa de constituição de fundos e outras soluções mais locais, né? Mas eu acho que o CNJ tem que resolver esse problema em nível nacional. Mas, voltando à ferramenta, a utilização da ferramenta, eu acho que o uso da ferramenta é definitivo. Eu acho que nós vamos utilizar, mas mais para negociação direta, contato direto, ou quando muito para conciliação, mas para mediação só em casos excepcionais, eu acho. Essa distinção, a prática, eu acho que vai estabelecer. Mas, fundamentalmente, por exemplo, nós temos várias comunidades brasileiras em outros países, nos Estados Unidos, no Japão, Portugal, né? E há vários conflitos, né, entre pessoas que moram lá e pessoas que moram aqui no Brasil, principalmente entre familiares. Né? Para esse tipo de conflito, quando não há possibilidade de uma reunião presencial, né, eu acho que o uso da ferramenta é a única solução. Né? E isso, a doutora Valéria, nós participamos, né, de eventos lá com o Japão, e a doutora Valéria, na semana passada, deu uma palestra lá de orientação para os brasileiros que moram no Japão. Né? Então, esse tipo de utilização da ferramenta, eu acho que é extraordinária, eu acho que não há recuo. Só temos que saber distinguir, quer dizer, o uso mais adequado para este ou aquele fim, mas não para tudo. Valéria, completa. Por favor. Não, então, eu acho que realmente as ferramentas virtuais, elas podem ser muito boas, né? Mas elas devem ser usadas com parcimônia, né? Nesses casos de pessoas que vivem em outros países, como o professor Kazu bem colocou, vai ser uma ótima saída, né? O Japão mesmo tem muitos brasileiros que constituem uma família aqui e aí vão trabalhar no Japão, aí a mulher com os filhos fica aqui e depois de anos, quer dizer, nunca mais se localiza esse pai e ele não consegue nem conversar mais com a mãe não localiza. Para essas situações vai ser muito bom. Outra coisa que eu tenho dito, eu acho, é que infelizmente, assim, no judiciário a gente não pratica mediação propriamente dita, com exceção de alguns raríssimos sejusques. Então, o que se faz hoje no judiciário é uma conciliação com técnicas. Ela está diferente daquela conciliação da época do juizado, que não tinha técnica alguma, bastava ter vocação, reputação ilibada, mas a mediação propriamente dita, eu acho que ainda exige uma capacitação, uma formação aprofundada desses mediadores judiciais. E isso está assim, emperrado, posso dizer, por quê? Porque a gente não remunera bem. Se a gente não remunera, a gente não tem como cobrar essa contrapartida de aperfeiçoamento, aprofundamento, de cursos de reciclagem, que é o que está na resolução, inclusive, e no Código de Ética. A competência exige que se façam cursos, né, contínuos de reciclagem e aperfeiçoamento. Mas o juiz coordenador do Sejus, que hoje não consegue cobrar dos seus mediadores isso, porque ele não recebe sequer remuneração, como é que vai cobrar que ele gaste em cursos, né? Então, essa é uma segunda fase na capacitação, que é um dos objetivos aí da política pública. Eu acho que
a partir do momento que nós tivermos todos na capacitação básica, todos os conciliadores e mediadores judiciais capacitados no curso básico, e por isso que agora o CNJ também lançou um curso por EAD básico, né, nesse sentido, aí nós vamos poder caminhar com a remuneração para uma formação mais aprofundada e de melhor qualidade. Então, por enquanto, o que eu falo é isso, a gente faz conciliação com técnica. Se a gente faz conciliação com técnica, o uso da plataforma virtual para conciliação, para negociação direta, como o consumidor.gov, que o professor Cazu colocou super bem, é ótimo, é o ideal, não tem relacionamento entre as partes, tudo bem. Agora, as questões de família, eu acho que voltando, né, com o final da pandemia, nós deveríamos voltar a fazer a mediação, e ainda que seja a conciliação com técnicas, mas presencialmente. Porque eu falo que não é que a gente está abandonando os princípios, até acho que tinha aqui no seu questionamento, né? A gente vai, então, deixar de lado o princípio da confidencialidade, porque a pessoa pode estar com alguém gravando, ou ali atrás da porta pode ter alguém também ouvindo tudo. Não, eu acho que hoje, enquanto a gente está nessa situação de pandemia, vamos fazer as mediações virtuais, até para que as pessoas também não fiquem sem solução para os seus conflitos. E nesse caso, o que eu estou orientando, até eu vi que o meu mediador aqui, o supervisor dos meus mediadores, que é o Dr. Fernando Nishiyama, que é advogado, ele estava aqui assistindo, a gente está fazendo um treinamento com os mediadores de Jundiaí, já desde antes no PMEC lançar aquele ato normativo, para exatamente fazerem uma fala de abertura completa, nessa fala de abertura, divertirem sobre a confidencialidade, sobre o princípio do sigilo e os outros princípios éticos. Então, para que as partes observem que elas devem estar num ambiente reservado, sem outras pessoas, de preferência com a porta fechada. Aí o que a gente tem orientado para colocar a câmera mais distante, porque assim, tanto dá para ver melhor o ambiente onde ele está, quanto dá para você perceber melhor o gestual. Eu, por exemplo, italiana, falo muito com a mão, então, se eu ficar aqui, ninguém está vendo, mas se eu ficar aqui, todo mundo vai ver que eu estou aqui animadamente falando com as mãos. Então, é isso que eu acho que são cuidados, né, nessa fase de sessões virtuais que a gente deve ter, né? Então, não é impossível, dá para fazer, mas exige, né, alguns cuidados extras, assim, que a gente não tinha numa sessão presencial. E advertir bem sobre os princípios éticos, as regras de conduta, mesmo outros, né, que não só o da confidencialidade, eu acho que é essencial. Só que voltando para uma situação de normalidade, o ideal é que realmente, se a gente for fazer mediação, que a gente faça presencialmente, até por causa disso, da linguagem não verbal, né? E do olho no olho, da gente ter realmente essa sensibilidade, das pessoas terem uma maior sensibilidade e poderem voltar a dialogar realmente como deve ser. Né? Eu acho que o grande fator aí de risco, na verdade, é você colocar a culpa no caiu a conexão, para alguém que quer fugir da prosa. Isso sim me preocupa, porque o princípio da confidencialidade ele pode ser tanto na sessão virtual quanto na presencial, ele pode ser burlado. A gente passa por isso várias vezes e tem que aprender a lidar. Agora, esse de caiu a conexão, como é que você vai provar que não, foi má vontade? Você está lá vendo a pessoa assim, de repente, caiu a conexão. Fica mais complicado, né? A gente até colocou, eu fiz um tutorial lá em Jundiaí, antes, né, do ato do NUPEMEC, e a gente colocou assim, que deveria tentar voltar 3 vezes, né? Se não voltar, tentar ainda redesignar, desde que as partes estejam de acordo, e numa outra vez voltar a dialogar, né? Tem que tomar cuidado, mas é isso que você falou, o risco, eu coloquei também isso várias vezes já, o risco que a gente tem de gravação da sessão, seja pelo Zoom, pelo Teams, é o mesmo risco que hoje nós temos uma sessão presencial, que a pessoa está com o celular, ela apoia na mesa e você não sabe se ela está gravando ou não, né? Então, nesse ponto eu acho que não tem muito risco.
Mas como as pessoas têm que concordar com a realização da sessão virtual, principalmente se for mediação, né? Se for mediação, hoje para conciliação já está claro, até teve uma decisão recente do CNJ que fala exatamente o oposto. Não? A pessoa precisa... Tem que participar, ela precisa comprovar que ela não consegue participar por insuficiência tecnológica, por ser um idoso, e ela tem que comprovar isso para o juiz poder fundamentadamente deferir a desistência e cancelar a sessão. Então, quanto à conciliação, em princípio ela é obrigatória, mas a mediação, a lei de mediação no artigo 46, coloca que as partes devem concordar. Então, eu também acho difícil, a parte concordou em participar, ela vai fingir que caiu a conexão. Eu acho que aí já fica mais complicado. Se ela concordou, ela está lá de livre e espontânea vontade, né? Mas aí, como o doutor Cazu falou, né, o grande ênfase, né, é voltar a propiciar o bom diálogo. E, às vezes, o bom diálogo, ainda que pela câmera aqui, acaba ficando apimentado, ou seja, eu não quero lidar com isso agora, pum, caiu a conexão. Na sala, no presencial, já é mais difícil sair correndo e falar, não quero mais brincar disso. Mas na virtual está mais fácil. Mas a gente vai aprendendo a lidar com isso também. Bom, nós já estamos com 1h30 já de bate-papo. Posso ficar aqui até amanhã cedo com vocês, sem problema algum, mas eu sei que vocês têm outros afazeres e eu queria saber se vocês têm alguma outra consideração, por favor. Doutor Cazu? Eu quero agradecer essa oportunidade, né, de poder conversar com os advogados da região de Campinas. Eu estou vendo, inclusive, que há participação de pessoas de fora, né? Eu vejo o Tribunal de Pernambuco, não sei se alguém está participando de lá, mas o que eu quero dizer é que o papel do advogado, eu estou convencido disso, é fundamental para que a mediação realmente emplaque. Então, como fazer com que os advogados realmente, né, passem a praticar a mediação, não a mediação propriamente dita, mas a orientar seus clientes de forma adequada, né, na mediação e outros mecanismos de solução consensual, é de fundamental importância. Mas, para isso, eu sinto que o fundamental para uma grande parte dos advogados é resolver o problema da remuneração do advogado, não digo do mediador, né? Então, eu acho que, primeiro, em relação à advocacia dativa, eu acho que a Ordem dos Advogados precisa fazer movimento, fazer com que realmente haja remuneração do advogado enquanto atua como orientador da parte na fase pré-processual. Se conseguir uma solução amigável, ele tem que ser remunerado por esse trabalho. Numa conversa que eu tive com o presidente da OAB de São Paulo, ele me disse que já existe alguma coisa nesse sentido, mas falta implementação, né? Se existe já a normatização, eu acho que tem que cobrar, né, a efetiva implementação dessa política. Eu digo isso porque eu sei que no estado de São Paulo, mais de 50 mil advogados trabalham e vivem com o serviço prestado na advocacia dativa, né? E para os advogados que têm escritório, têm clientela própria, né, eu acho que o ideal seria a ordem propiciar cursos, né, treinamentos para que o advogado possa conhecer os elementos, as noções elementares sobre as técnicas de mediação, para que ele possa transmitir isso para o cliente e mostrar a efetiva a vantagem de solucionar o conflito
conflito de forma amigável. Né? Que a gente sabe, fala muito nisso, que é mais célere, mais barato, mantém relacionamento das partes e evita essa incerteza da solução, a solução dada por terceiro, porque é a própria parte que decide, né, concordando ou não com a solução, mas tudo isso a parte ouve, mas não sente na carne o que isso significa realmente para ele. Então, tentar ensinar esses elementos todos, treinar o advogado para esse fim, eu acho que algumas faculdades já estão fazendo isso. Né? A própria OAB, eu acho que está exigindo, a OAB Federal, né, que já baixou uma norma dizendo que no exame de ordem vai constar sempre algumas questões. Sobre soluções amigáveis, etc. Então, eu acho que dá encaminhar, mas se Campinas, a OAB de Campinas adota o modelo, isso se espraia por todo o país, porque o prestígio de Campinas... Todos lhe ouçam, doutor Kazu, que todos lhe ouçam. Seria Não, é verdade, eu acho que o Campinas é conhecida por todo o Brasil e uma ordem extremamente importante. Uma solução bem adotada pela OAB de Campinas vai ser um modelo para todo o país. Nossa, Está de parabéns, doutora Silmar. Muito obrigada, doutor Kazu. Muito obrigada. Se depender da nossa comissão, estamos a postos. Tá bom, muito bem. Eu também queria agradecer muito, né, o convite para participar dessa live, a Silmara, que foi tão, né, insistiu para dar certo e realmente deu, né? O professor Kazu, estar ao lado do professor Kazu é sempre ótimo, a gente sempre aprende. Então, vocês puderam perceber, agora já ele lançou aí uma nova ideia, né? Então, é sempre bom porque a gente sempre tem um desafio novo e a gente constrói alguma coisa, né? Eu acho que fica muito, muito assim, inútil a gente participar, às vezes, de algum seminário, alguma coisa, se dali não sair algum conhecimento novo, alguma ideia, se aquilo não for útil para a nossa vida. Então, trabalhar com o professor Kazu é bom por isso. Sempre a gente consegue achar alguma coisa útil, alguma inovação, algum trabalho novo para a gente poder prosseguir. Então, eu queria dizer que eu concordo com ele, eu acho que hoje a gente está num ponto, inclusive, que não só a cooperação entre juízes, advogados, partes, servidores, mas a cooperação de todos, né, entre todos os seres humanos, é essencial, e se não for assim, a gente vai sucumbir, né? Então, o número de conflitos que vão advir da pandemia vai ser enorme, quer dizer, nós vamos ter hoje, a partir do fim da pandemia, uma litigiosidade incontida. Então, mesmo aquele advogado mais combativo que está acostumado a cobrar seus honorários pela perspectiva de ganho, né, com base na sucumbência, ele vai demorar muito para receber os honorários, porque a tendência é que o judiciário fique ainda mais sobrecarregado e os processos demorem muito mais, se não houver realmente uma busca por essas soluções alternativas, essas soluções consensuais de solução de conflitos, né? Então, eu acho que cabe a todos nós hoje incentivar os métodos consensuais de solução de conflitos por uma questão de sobrevivência do judiciário, do jurisdicionado, dos próprios advogados, né? Que é o ganha-pão dos advogados, são os honorários, quer dizer, tudo isso leva a que a gente realmente tente mudar, se reinventar e, a partir de agora, ter uma nova visão em relação a esse trabalho com os métodos consensuais, tentar realmente inserir no judiciário um tribunal multiportas com a participação de todos, né? Advogados, servidores, é o que eu sempre falo, se não fossem meus servidores, se não fosse o próprio Fernando, que é o supervisor lá dos mediadores, que é advogado, mas é contratado pela prefeitura, os mediadores e conciliadores voluntários, se a gente não tivesse o trabalho de todas essas pessoas, né, a gente não teria nem saído do lugar, né? Não adianta ter resolução, ter norma, ter isso, ter aquilo, que nada acontece. Então,
Eu me coloco aqui junto com vocês, né, nessa luta. Eu acredito que é uma luta hoje de todos nós e que a gente tem realmente que viver nesse ambiente de colaboração. Nada melhor que a mediação para isso, colaboração, diálogo e enfrentar esses desafios da própria política pública. Mas eu tenho, assim, uma boa visão do futuro. Eu acho que já caminhamos bastante nesses 10 anos, ainda temos que caminhar, mas nós estamos no caminho certo. Foi uma pergunta que a Silmara fez. Então, obrigado a todos que estão assistindo e principalmente a você, Silmara. Muito obrigada. Foi um prazer enorme. E, doutor Cazu, o senhor me provocou, então eu vou provocar a minha comissão. Eu vou passar em efeito cascata. Nós somos quase 40 pessoas na comissão. E eu tenho certeza que é desafio dado, desafio aceito, né? Está gravado e nós vamos já convidá-los, os dois, para voltar e vamos ter notícia desse nosso caminhar nessa nova ideia que o Dr. Cazu lançou aqui, que eu tenho certeza que vai ser acolhida pela comissão e pela própria OAB. Vontade e vocação não falta. Tá bom, muito bem. Muito obrigada. E eu queria agradecer ao imenso público, acho que essa foi a live que mais teve participantes. Isso mostra, como a doutora Valéria falou, né, que nós realmente estamos no caminho certo e começamos, talvez, doutor Cazu, falar para os não convertidos, que a doutora Ada possa estar nos ouvindo. Boa noite a todos, muito obrigada. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Tchau. Tchau, gente.